E o assunto desta quinta é auxílio acidente, que o pessoal confunde muito com auxílio doença, né? É um direito que você tem. Está aqui o doutor David Cunha, advogado, né, previdenciário, para conversar com a gente ao vivo. Bem-vindo aqui, doutor, mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, eu fico muito feliz em ser chamado novamente. Vamos ver se a gente consegue tirar as dúvidas do pessoal e esclarecer um pouquinho mais sobre esse benefício. O que é exatamente auxílio acidente? Legal, Rodrigo. O auxílio acidente é um benefício pago pelo INSS como uma espécie de indenização. Ele é um benefício que é pago pelo INSS às pessoas que sofreram algum tipo de acidente e ficaram com algum tipo de sequela. E essa sequela prejudica a pessoa ali no trabalho. O que é bom do auxílio acidente? É que ele é um benefício que é pago, Rodrigo, mesmo com a pessoa trabalhando. Então, você sofreu um acidente, ficou com uma sequela, você tem direito a receber e você vai recebendo ele mesmo trabalhando. O ótimo do benefício é que você recebe trabalhando, o valor do benefício é de 50% da sua média salarial, então se você tiver uma média salarial boa, o valor do benefício também vai ser bom. E além disso, o valor do benefício vai ser somado, Rodrigo, aos teus salários na hora que você for se aposentar. Ou seja, além de tudo isso, você aposenta melhor o dia que fechar o tempo de contribuição para a aposentadoria. Vou aproveitar a presença do senhor para colocar perguntas aí na tela, seu direito, com o doutor David Cunha. Vamos ver a primeira pergunta aí no WhatsApp. O Claudemir está perguntando: meu filho teve um acidente dia 27 de julho desse ano, deu entrada no INSS e até esse momento não tive retorno. Diz ele, gostaria de saber se tem um prazo para início do pagamento pelo órgão. E aí, doutor David? Legal. Não existe um prazo que é obrigatório o INSS seguir. Tem casos, né, tem estados, tem municípios que o INSS tem sido mais rápido, tem alguns locais que ele tem sido mais demorado. O que eu acredito que aconteceu no caso dela, no caso do filho dela, é o seguinte: ele sofreu um acidente e ele está impossibilitado de trabalhar. Aí quando você sofre um acidente e está impossibilitado de trabalhar, o que você vai receber é um auxílio doença por acidente de trabalho. Sim, é aí que vem a confusão, né? A grande confusão e a grande diferença do auxílio acidente e do auxílio doença é: você recebe o auxílio doença mesmo em caso de acidentes, quando você não tem mais condições de trabalho e você tem que ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano afastado. O auxílio acidente é só quando você ficou com uma pequena sequela. O que ela pediu ali, possivelmente para o filho, foi um auxílio doença por acidente de trabalho ou por acidente comum. Aí o INSS tem demorado. Hoje, Rodrigo, eles têm aceitado o benefício só com atestado médico. O problema é que às vezes demora para análise do atestado médico. Em média, tem demorado ali uns 3 meses. Sim. Se demorar demais, a pessoa pode procurar um advogado e entrar com mandado de segurança para que agilize a análise desse benefício. Normalmente não é necessário, apesar de ter um pouquinho de demora, normalmente eles têm analisado e têm concedido o benefício se o atestado médico estiver ok. Mais uma dúvida para o advogado esclarecer aqui para a gente. Joel, um abraço, Joel. Eu entrei na empresa e com 4 dias eu peguei um saco de lixo com areia pesado, aí deu um mau jeito ali, né, no quadril. O que ele pode fazer? Tem algum direito aí, doutor? Legal. Um fato muito importante, eu agradeço a pergunta dele que vai possibilitar que eu explique isso, é que acidente não é só acidente, Rodrigo, de eu ir ali, cair, bater e quebrar o braço. As doenças ocasionadas pelo trabalho também são consideradas acidente. Então vamos imaginar aqui na nossa região que tem muita costureira. A costureira fica fazendo um movimento repetitivo com o braço o dia todo. É muito normal, é muito comum a costureira ter tendinite, ter bursite, ter síndrome do manguito rotador. Isso também é considerado pelo INSS acidente de trabalho, porque é uma doença que foi causada pelo trabalho. No caso dele, o que pode acontecer? Talvez o quadril dele já não estava tão bom, né, devido à idade, devido às outras profissões que ele exerceu, e teve um fato específico ali que desencadeou todo o problema. Ele pode receber o auxílio acidente? Pode. O que ele tem que fazer? Se ele está trabalhando, é importante fazer a CAT, pedir para a empresa abrir a CAT, explicar toda essa situação, ir lá no INSS, fazer o requerimento do auxílio acidente e fazer a perícia médica. Se o INSS negar, ele pode buscar a Justiça Federal com auxílio de um advogado e conseguir o benefício judicialmente. Quanto é que é o auxílio acidente, doutor? É de Pagamento. 50% da média salarial. Normalmente o auxílio acidente ele é concedido depois que cessa o auxílio doença. Então imagina assim, Rodrigo, você sofreu um acidente, você não pode trabalhar por uns 6 meses, quando você ganha alta, você vê, eu posso trabalhar, mas eu fiquei com uma sequela. Então 50% do que você recebia de auxílio doença, você vai receber até o dia que você aposentar de auxílio acidente. E um ponto fantástico do auxílio acidente, Rodrigo, que é importante o pessoal ter ciência, é que quando você consegue o benefício e você teve um auxílio doença antes, que esse exemplo que eu te dei, você vai receber o auxílio acidente desde o dia seguinte ao auxílio doença cessado.
Então é muito comum pessoas que sofreram um acidente em 94, em 2000, 2010, receberem todos esses atrasados. Claro, limitado aos últimos 5 anos, né? A lei limita para receber os últimos 5 anos. Mais um WhatsApp para a gente acompanhar aqui a pergunta. Rita, sofri um acidente de trabalho em janeiro, sou MEI, mas nunca busquei benefício. Tem como dar entrada agora? Legal, ótima pergunta, Rita, porque o auxílio acidente, ele não é devido para autônomos. Então, só existe uma classe de pessoas que não tem direito ao auxílio acidente, que são os autônomos. O autônomo não tem direito ao benefício, então se ela é MEI, quem paga o carnezinho do INSS também não vai ter direito. Empresário, né, acaba não tendo direito. É claro, se ela ficou incapaz para o trabalho por algum período, o que ela pode fazer é buscar essa documentação médica, ir lá no INSS e pedir aquele período de afastamento que ela teria direito e não pediu na época própria. Ela tem 5 anos para fazer isso. Obrigado, doutor. Sempre bem-vindo aqui ao Balanço Geral, tá bom? Abraço, até mais. Tudo certo, abraço. Feliz Natal, né? Feliz Natal, né, Semana Rodrigo? que vem já. Um abraço forte.